Obrigada, Molica. E aí, Alexandre Borges, primeiro bom dia para você também. Seria lindo, né? Num mundo hipotético perfeito, que cada um pudesse ter cada coisa separada na sua caixinha, hermeticamente fechada, né? O que são discussões políticas, o que são discussões religiosas, de âmbito particular, privado, que só dizem respeito mesmo a nós e a nossa crença. Mas as coisas acabam se misturando. Estamos em 2022. Por que você acha que a gente ainda tem esse comportamento, às vezes até tão primitivo, tão tribal, né? De achar que eu tenho que me aliar com quem pensa igual a mim, a ponto de trazer Deus para essa discussão do que é melhor, do que é pior. Por que a gente está em 2022 vendo fé, religião e política assim tão misturadas, hein, Alexandre? Bom dia, Stephanie, Molica, Rafael, bom dia a todos. Olha, tanta questão que você levantou aqui que me lembra aquela história da mosca quando posa em cima da melancia e fala por onde eu começo, né? Então, vamos ver, por onde eu começo. Na verdade é o seguinte, uma coisa é a gente tem, as religiões, elas têm seus códigos de conduta, alguns impostos e alguns sugeridos, tá? Então, mesmo, por exemplo, na Igreja Católica, que é extremamente leniente com os seus códigos, ela sugere que você vá à missa no domingo, ela sugere que você respeite o seu pai e a sua mãe, ela sugere que você ame ao próximo, mas essas são proposições, são sugestões. E baseado nos 10 mandamentos e em algumas dessas sugestões, é que foi construído o que nós conhecemos como Ocidente. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando você vive numa democracia, a democracia pressupõe que o cidadão ele se submete àquela autoridade. Ele aceita ser governado por alguém. É um governo por consentimento e não pela força. E não se conhece outra maneira de se fazer isso, de você ter uma nação, uma sociedade, que ela se submeta a uma autoridade de forma voluntária, se ela não achar que aquela autoridade, ela representa os valores culturais, históricos, tradicionais daquela mesma sociedade. Dentro da tolerância, mas que também você não force uma falsa igualdade do tipo todas as línguas são iguais, então um fala javanês, o outro fala holandês e cada um fala o que quiser. Não dá. Se você está no Brasil, você tem uma língua oficial, que é o português. É a língua do concurso público. Você vai fazer uma prova, você vai fazer o Enem, a prova está em português. Mas isso é uma discriminação contra o finlandês. Não, isso é a tradição do Brasil. É claro que se um finlandês quiser fazer um concurso público, ele vai estudar português, ele não precisa virar brasileiro, mas ele precisa pelo menos entender onde ele está inserido, se ele quer trabalhar atendendo as normas do país, quer trabalhar dentro do serviço público brasileiro, atendendo brasileiros. Então, assim, às vezes tem umas misturadas de conceito que são complicadas, porque é até difícil você imaginar o que é alguém ser, por exemplo, um ocidental ou ser um brasileiro e você arrancar tudo que ele tem, sei lá, de bom ou de ruim, que ele recebeu dos seus antepassados, das gerações anteriores, em termos de códigos culturais, o que inclui a religião. E por que isso é importante? Isso é importante em civilizações onde, basicamente, 99% do tempo você está convivendo com pessoas que você não conhece, que não são seus amigos, que não são seus parentes, que você não tem intimidade. É preciso, para aquela sociedade ser funcional, que alguns códigos, até não escritos, eles pressupõem as relações sociais. São coisas que a gente acha que cai do céu, que são automáticas, mas não são. Por exemplo, agora eu cheguei aqui para trabalhar, vamos dizer, 7 da manhã. Eu tive que passar pela portaria do meu prédio, eu tive que pegar uma condução, eu tive que passar pela portaria aqui do prédio, tive que pegar um elevador. Tudo isso pressupõe uma série de códigos comportamentais entre aquelas pessoas ali que estão se relacionando, seja o assessorista, o motorista do ônibus, a pessoa que eu peguei o pão de queijo na padaria, são pessoas que eu nunca vi, talvez não volte a ver, não sei, mas a gente pressupõe alguns códigos de conduta que faz com que essa sociedade seja funcional e que a gente consiga conviver harmoniosamente, mesmo a gente nunca tendo se visto. E uma
muda e isso acontece. Por quê? Por causa das tradições. Então, vocês me desculpem um pouquinho essa digressão, mas isso é um pouco importante para entender qual é a função da cultura e dentro da cultura, de uma maneira indissociável, existe a religião. Agora, isso não quer dizer, de forma alguma, que o código ali secular deva ser religioso. A religião ela é secular, o Estado é laico, quem faz a Constituição e as leis, mesmo que inspirados por princípios morais religiosos, quem faz a lei é o deputado, é o legislador, é o constituinte, e é essa lei que deve ser respeitada. E se houver uma confrontação entre a lei secular e a lei religiosa, quem tem que ganhar a lei secular. Quem está falando isso aqui é alguém que tem fé. Mas eu também tenho que respeitar a democracia, e na democracia o que vale é a lei. A lei não elimina a religião, a lei não discrimina a religião, mas a lei se sobrepõe nas relações sociais que nos fazem todos cidadãos patriotas e vizinhos e concidadãos dentro do mesmo território.